Na véspera das eleições, era noticiado que Bolsonaro estava furando o teto de gasto com fins de melhorar sua imagem para as eleições. E agora, com o final das eleições e a transição para o governo Lula em 2023, é a vez do petista ameaçar o teto de gastos, que parece que não será lá muito respeitado em seu governo também. Ambas as situações foram consideradas pelo mercado, por jornalistas e especialistas, como alarmantes. Mas afinal, por que é tão ruim furar o teto de gastos? Qual a sua importância? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. O teto de gastos é nada mais que uma âncora fiscal, um instrumento legal que visa garantir que haja equilíbrio das contas públicas do Estado. Âncora, porque sua função é análoga à de uma âncora num barco. Ela age impedindo que a relação entre arrecadação e gastos fique à deriva, sem um horizonte. Políticas fiscais que controlem bem gastos públicos são especialmente importantes para o nosso país, principalmente dado o nosso histórico de gastos descontrolados, que facilmente levam a um déficit na nossas contas públicas. O teto de gastos é, na verdade, a Emenda Constitucional 95, aprovada em dezembro de 2016 durante o governo de Michel Temer. Ela também é conhecida como Emenda Constitucional do Teto de Gastos Públicos, já que ela alterou nossa Constituição para gerar um novo regime fiscal. A partir do novo regime fiscal, o crescimento dos gastos públicos dos três poderes, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública da União, seria limitado por 20 anos. Nesse período, o gasto anual deve se restringir ao mesmo do ano anterior, com correção da inflação. Originalmente, no texto da Emenda 95, o presidente poderia enviar ao Congresso Nacional um orçamento que ultrapasse o teto. Porém, se esse o limite fosse ultrapassado, seriam acionados gatilhos de contenção de despesas, como, por exemplo, o congelamento dos salários dos servidores públicos, o impedimento do reajuste do salário mínimo acima da inflação, veto a concursos públicos, assim como veto a aumento de gastos obrigatórios. Entretanto, o Congresso alterou o texto, obrigando o presidente a sempre enviar um projeto de lei orçamentária anual que caiba dentro do teto, justamente para evitar situações em que o governo fosse impedido de efetuar gastos obrigatórios. A principal motivação para o teto de gastos foi a crise de 2014 durante o governo de Dilma. Desde então, o Brasil sofria déficit atrás de déficit. Em 2014, o déficit foi de mais de 17 bilhões de reais. Em 2015, saltou para 115. E em 2016, o ano que foi apresentado e aprovado o teto de gastos, o déficit brasileiro foi de 154 bilhões de reais. E mesmo antes de Dilma, o descontrole com os gastos já era uma marca dos diferentes governos brasileiros. Entre 91 e 2015, os gastos públicos foram de 10,8% do PIB para 19,5% do PIB brasileiro. E falando em histórico de gastos no governo brasileiro e o FHC, é bom lembrar que o teto de gastos não foi a primeira tentativa de controle de gastos durante a nova República. Em 2000, o então presidente Fernando Henrique sancionou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Essa lei condiciona os gastos da União, estados e municípios à arrecadação tributária de cada um desses entes, além de promover transparência das contas públicas ao exigir que sejam apresentadas esses detalhamentos aos respectivos tribunais de conta. Ok, existe uma tendência do político brasileiro para gastar, e para controlar essa tendência, esses instrumentos legais se fizeram necessários. Mas o que de bom realmente gera responsabilidade fiscal? Ou seja, todo esse controle de gastos. Os críticos da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto do teto de gastos afirmam que elas se preocupam mais com números do que com a realidade do brasileiro, com seu bem-estar social. Afinal, segundo essa linha de raciocínio, há gastos como a saúde ou com a educação que não deveriam sequer ser medidos. É gastar à vontade. Infelizmente, a situação não é tão simples assim. Mas calma, que a gente já vai entrar nessa explicação. Se antes é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, aperta o sininho para você ser notificado. Antes de mais nada, uma coisa que é preciso que fique bem clara é que prezar pela responsabilidade fiscal é prezar por números abstratos em detrimento do bem-estar do povo. Números representam a realidade e quem acredita nessa oposição entre responsabilidade fiscal e bem-estar da população ou é essencialmente um demagogo ou não entende muito bem como a economia afeta de forma concreta o dia a dia da população. Sem responsabilidade fiscal e equilíbrio das contas, a tendência é que a inflação
inflação aumente como consequência da emissão de moeda, tema que já falamos em um vídeo sobre inflação aqui no canal. Ou a gente aumente a nossa dívida pública. No último caso, para se evitar a inflação, tomamos um empréstimo para que não falte dinheiro ao governo para desempenhar suas funções. O problema é que à medida que a dívida cresce de modo descontrolado, os credores se tornam mais desconfiados, o que pode fazer com que aumentem os juros cobrados ou encurtem o prazo de pagamento dessa dívida. Ou seja, as consequências de uma irresponsabilidade fiscal são ou a inflação, ou aumento dos juros, ou aumento na tributação, ou ainda a falta de investimentos na saúde, educação e infraestrutura no longo prazo. Os críticos do teto de gastos e de outros instrumentos de controle de gasto gostam de usar frases vazias e muitas vezes demagógicas, como, por exemplo, não se pode pôr preço na educação e na saúde. Mas a realidade é que a longo prazo, ser irresponsável fiscalmente leva a cada vez um menor investimento no próprio país, na área de educação e de saúde, por exemplo. Na hora que um político fala frases do tipo ou que efetua gastos sem pensar no equilíbrio das contas, pode parecer mesmo que a pessoa é um verdadeiro campeão do povo, mas a médio e longo prazo essa pessoa está condenando o povo a continuar na mesma miséria. Responsabilidade fiscal é exatamente sobre pensar no futuro. Só mantendo as contas equilibradas que investimentos em saúde ou em programas de alívio da miséria se tornarão sustentáveis a longo prazo. Mais do que isso, é através da responsabilidade fiscal que é possível investir em infraestrutura, investir mais em educação, em melhor formação da força de trabalho, na saúde e por aí vai. Tudo isso impacta diretamente a produtividade de uma nação e a nossa tem estado estagnada há muito tempo. A produtividade é um dos fatores chaves que decide se o bem-estar econômico de uma nação será sustentável ou será temporário, como um voo de galinha, que é como tem sido o desenvolvimento aqui no nosso país. Muita gente olha para o teto de gastos como nada mais que uma forma de evitar que a dívida pública cresça descontroladamente. Mas, mais do que isso, de acordo com seu criador, Henrique Meirelles, sua principal função é ensinar os gestores e políticos a priorizar e organizar gastos visando o futuro. O teto de gastos é um instrumento pedagógico, por assim dizer. E isso é especialmente necessário no caso do Brasil. Aqui é costumeiro políticos aumentarem os gastos à medida que as eleições se aproximam, inclusive financiando extensos programas ou obras enormes, às vezes sem o menor sentido. O problema é que sempre deixam a conta para ser paga no futuro. Se ganhar as eleições, eles lidam com isso. Mas, a despeito do problema a ser resolvido já ganharem certa popularidade nesse momento. Se perderem as eleições, isso passa a ser problema do adversário político de qualquer forma. Bolsonaro fez isso se aproximando das eleições e furou o teto de gastos algumas vezes. Mas e aí? Como Bolsonaro conseguiu furar o teto de gastos? Afinal, ele não está na Constituição? Sem dúvida, está na Constituição, ele está. Mas isso não significa que o teto seja 100% inescapável para quem conte com certo apoio do Congresso. Com a autorização do Congresso e com manobras como a PEC dos precatórios, Bolsonaro conseguiu driblar de certa forma o teto. Em seu governo, acabou furando o teto e esse furo chegou a 800 bilhões de reais, um número altíssimo que, de certo modo, faz com que o teto praticamente vá perdendo sentido. Como eu disse, a ideia do teto de gastos era meio que pegar na mão dos políticos, dos gestores públicos e ensinar que não se deve gastar mais do que se arrecada. Inclusive, porque os gastos obrigatórios do governo só tendem a crescer, restando muito pouco espaço no orçamento para qualquer outra atividade. Vamos pegar o exemplo das aposentadorias, um gasto que só tende a crescer com a população cada vez mais idosa e com um país com uma população ativa no mercado de trabalho cada vez menor. E pior do que isso, como eu já falei, a produtividade média do trabalhador brasileiro está estagnada, ou seja, o tanto de valor médio que cada trabalhador brasileiro produz não vem crescendo direito já faz algum tempo. Com menos gente no mercado de trabalho, gerando menos valor e mais gente para pagar a aposentadoria, o resultado vai ser catastrófico. Com esse gasto crescente, o teto deveria ser um incentivo para uma reforma da Previdência mais drástica do que a gente teve ainda, para manter esse gasto obrigatório sob certo controle. Mas, ao invés de incentivar a parcimônia e a responsabilidade, o teto acabou incentivando o governo a se esforçar para driblar a regra o máximo possível, no melhor estilo jeitinho brasileiro. Para ser justo com Bolsonaro, parte do furo dos tetos foi devido ao problema da pandemia e ao auxílio emergencial, o que sem dúvida foi necessário, mas devia ser algo pontual. Mas para ser justo com a verdade, mesmo antes da pandemia, Bolsonaro traçou estratégias para burlar e furar esse teto e mesmo após a pandemia continuou burlando o teto, especialmente em 21 e 22, já com algumas intenções talvez claras eleitoreiras. Nesse sentido, a PEC do precatório
precatório e a PEC kamikaze simbolizaram especialmente essa intenção de burlar ainda mais o teto para fazer um bonito no momento eleitoral. Com a PEC dos precatórios, o cálculo do teto foi alterado. Foi permitido que se atrasasse o pagamento das dívidas da União já reconhecidas na Justiça com pessoas e empresas, o que mandou um claro sinal para o investidor de que o Brasil não é tão confiável quando se trata de pagar o que deve. Já a PEC kamikaze autorizou a expansão dos benefícios com Auxílio Brasil e a criação de novos benefícios com auxílio para caminhoneiros e taxistas. Tudo isso, é claro, ficou de fora no teto de gastos. Aliás, é tão verdade que a responsabilidade fiscal é algo que mais afeta eleitores que aproxima tanto de Lula quanto de Bolsonaro, que ambos atacaram o teto e continuam continuamente atacando durante todas as eleições. Paulo Guedes, ministro da Fazenda de Bolsonaro, classificou o teto como uma obra inacabada. E Lula passou meses afirmando que acabaria com o novo regime fiscal, só baixando o tom crítico com as eleições se aproximando e ficando claro que precisaria de apoio de figuras mais ao centro, como o principal idealizador do teto, o próprio Henrique Meirelles. Mas a dura realidade é que tão logo ganham as eleições, Lula começou a criticar abertamente o teto de gastos novamente. Em novembro, em mais uma oportunidade, sugeriu que havia uma incompatibilidade entre assistência social e responsabilidade fiscal, ou seja, entre beneficiar os mais pobres e o teto de gastos, o que obviamente levou o real a se desvalorizar, os juros aumentarem e a nossa bolsa cair. Lula parece não entender que instrumentos como o teto de gastos não tiram dinheiro dos pobres, mas forçam governos a organizarem melhor suas finanças, exatamente para que não falte recurso aos pobres no futuro. E não só organizar e equilibrar as contas, como fazer dos programas sociais mais eficientes. Afinal, ninguém iria discordar que um programa social que alcance os mesmos resultados, mas gerando menos despesas, é mais eficiente. E no Brasil temos uma situação péssima em nossos programas sociais, onde falta comunicação entre eles e, sobretudo, são desfocalizados, o que os faz gastar mais para resultados medíocres na maioria dos casos. De todo modo, o texto da PEC de transição, uma proposta da equipe de transição de Lula, prevê excluir quase 200 bilhões de reais do teto pelo período determinado de 4 anos. Esse dinheiro deve ser destinado ao Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Não há dúvida que existem situações de urgência, como durante a pandemia, em que, de fato, deve se esquecer de restrições mais rígidas em prol da defesa da população. Mas essas situações devem ser pontuais, não devem se converter em regra. O maior problema do teto de gastos é que ele não foi respeitado, e por não ter sido respeitado, não funcionou como incentivo à responsabilidade fiscal. Talvez exclusivamente por isso devamos sim repensar o teto e bolar uma nova âncora fiscal, mas isso não deve ser desculpa para afrouxar completamente a política fiscal brasileira. Afinal, temos na Argentina um exemplo de país que aparentemente, em nome da responsabilidade social, deixou de lado a sua responsabilidade fiscal, e o que a gente está vendo é quem está pagando a conta. Quem paga quando os políticos opõem o social e o equilíbrio das contas é sempre o povo. E você, o que você acha? O teto de gasto tem sido uma ferramenta mal utilizada ou uma limitação aos governos gastarem? Uma conciliação entre responsabilidade fiscal e social é possível, necessária ou ilusória? Comente aqui embaixo sobre outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.